Olá, bem-vindo! Hoje nós iniciamos este curso especial para você, o curso Psicologia do Ashtanga Yoga. E eu vou falar de várias maneiras como a mente pode ser estudada através do yoga e o que você pode aprender com o yoga que vai ajudar você a ter uma mente mais feliz e mais saudável. Acompanha que você vai adorar esse curso. Essa é a primeira aula. Seja bem-vindo, de coração. E antes da gente começar, eu vou rodar a nossa vinheta, tá bom? Ok, estamos juntos aqui para explorar o entendimento do yoga no seu nível mais elevado. Você que já viu revistas de yoga, vê Instagram de praticantes de yoga, você deve ter visto muitas coisas relacionadas à postura. E muitas vezes as pessoas pensam que o yoga é um tipo de contorcionismo, um tipo de alongamento, um tipo de exercício. E, na verdade, não compreendem a origem da própria palavra e a ideia de qual seria a proposta de se fazer isso. E este curso, ele vai aprofundar, junto com você, para você, a ideia mais profunda, mais verdadeira, mais original do significado, do que quer dizer este yoga, tá bom? Então, uma das coisas que normalmente se interpreta yoga é a ideia de união. E isso a gente vai perceber nos nossos estudos que é uma ideia que precisa ser aprofundada, porque não é uma união qualquer, não é uma ideia de união, de abraçar a todos. E para eu me aprofundar nesse estudo e te passar informações muito relevantes, eu vou usar algumas referências. Para estudar o Yoga Sutra, eu vou utilizar como referência um grande autor, uma referência internacional, para usar as definições e a terminologia que ele utiliza para isso, tá bom? E eu também vou falar que algumas pessoas podem esperar a psicologia do Ashtanga Yoga quando fala, pode pensar que é o Ashtanga Vinyasa Yoga, e eu também vou falar disso. Então eu vou deixar os dois públicos contentes, entendendo melhor o processo mental. Aqueles que entendem o Ashtanga Yoga de Patanjali, nós vamos falar do Yoga Sutra. E para aqueles que querem entender também o Ashtanga Vinyasa Yoga, como ensinado tradicionalmente por Patabi Jois durante décadas e por Lino Miele, o seu principal estudante que escreveu para Patabi Jois a estruturação da técnica de acordo com o Patabi Jois aprendeu de Krishnamacharya, nós também vamos trabalhar nessa questão do processo mental, como a mente opera, né, no Ashtanga Yoga, tanto de Patanjali quanto do Ashtanga Vinyasa Yoga, tá bom? Espero assim atender a diferentes públicos e vocês entenderem melhor ainda a questão não só do que está no Yoga Sutra, mas também de como as posturas, de como essa parte física, de como esse alongamento, como toda essa flexibilidade, todo esse trabalho que vocês observam com tantos vídeos e tantas posturas, o que isso tem a ver com o processo mental? O que o Ashtanga Vinyasa Yoga tem relacionado com o Ashtanga de Patanjali? Você sabe disso? Então, nós vamos poder explorar isso de maneira bem profunda nestas 4 aulas desse curso, ok? Essa é a primeira aula, a Masterclass. Eu vou fazer introdução em termos gerais dos principais conceitos, algumas das principais ideias, e aí depois você vai poder se aprofundar, né, nisso se você quiser, se você se interessar, né? Mas as 4 aulas vão te dar uma boa noção desse universo que eu estou aqui querendo compartilhar com você, tá bom? Uma das coisas que eu quero apresentar para vocês como que isso pode ser vivido de maneira mais profunda, tá? Então, se você quiser
saber mais dos cursos, saber mais do nosso trabalho, querer o aprofundamento deste curso, saber detalhadamente os temas que a gente vai explorar nesse curso, você pode ser membro do Ciência Meditativa. Sabia disso? Existem 3 níveis de membro. O membro gratuito, que ele vai ter acesso a este e outros vários cursos gratuitos, que é só você se cadastrar ali, você tem acesso a todos esses cursos. Os cursos que vão um pouquinho mais longe, que se aprofundam mais, você compra o primeiro nível de membro. Agora, se você quiser os cursos mais detalhados, os cursos mais profundos, aí você tem o segundo nível de membro. Daí você escolhe. Você pode fazer os cursos gratuitos, você pode... E são vários. Não é só na área do yoga, nós vamos ter curso na área da meditação, curso na área das tradições orientais, nós vamos ter cursos ligados à psicologia, a técnicas e práticas da psicologia, a ideia da ciência meditativa, a ideia de você poder explorar todos os seus processos mentais. Então, você vai poder escolher essas 3 condições, né? Fazer os cursos em caráter básico, e aí é o nível gratuito, o nível inicial ou o nível, né, o nível mais aprofundado. Se você quer pessoalmente um aconselhamento, um trabalho específico para questões psicológicas, aí nós temos o próprio atendimento psicológico, que também você pode entrar em contato, ou então você tem a mentoria em yoga. A mentoria é o acompanhamento de prática, o acompanhamento semanal, a evolução do aluno, que é feito também de forma individual, tá bom? Então, assim, tem várias maneiras de você aproveitar esse conteúdo e ir muito além dele, tá? Fica aí à disposição para você refletir sobre isso, acessando o site do Ciência Meditativa, né? Nós vamos deixar os links, os acessos abaixo, tá bom? Então, vamos ao que interessa. O livro que eu vou utilizar como referência é um dos maiores pesquisadores da história do yoga. Mircea Eliade, que é considerado também um húngaro, considerado uma das pessoas que tem os trabalhos mais respeitados, coloca o autor Georg Forstein como uma das referências no entendimento da modernidade dos textos sagrados, dos textos do yoga. E além disso, esse entendimento psicológico que me agrada muito, também é lido e também é referenciado por Ken Wilber, né, o filósofo americano fundador da psicologia integral. Então, para você ver que não sou só eu apenas que estou ressaltando esse autor. Eu tive a felicidade de conhecer o Georg Forstein, trocando mensagens com ele e explicando sobre o meu trabalho, a minha conexão com o budismo, uma conexão que também ele tinha, praticante de yoga, e conhecia alguns mestres budistas, e trocamos muitas informações, e ele foi que me fez o registro, né, para a participação da Associação Internacional de Yoga Terapeutas. Então, você vê que o autor que eu estou usando é também um autor que eu tive, né, há muito tempo, que hoje já é falecido. Eu tive esse relacionamento próximo no sentido de trocar mensagens, trocar informações, né, com esse grande pensador moderno do yoga, tá? O livro que eu vou utilizar de referência é esse aqui, ó. Espero que a câmera consiga... Infelizmente não tem tradução para o português, mas eu fiz uma tradução e você vai ter essa tradução de maneira única nesse curso, né? Então, um dos maiores estudiosos, uma das traduções mais bem estruturadas que você pode conhecer do Yoga Sutra de Patanjali, você vai ter nessas 4 aulas. É claro que eu não vou poder aprofundar, né, em 4 aulas detalhadamente cada verso, a tradução de cada palavra, mas você já vai ter uma boa visão disso. Vou mostrar como está estruturado o material, você vai ver que fantástico que é isso, tá? E eu também vou utilizar alguns dados históricos referente à vida, né, do Patabi Jois, do Krishnamacharya, do Ashtanga Vinyasa Yoga, para você saber um pouquinho mais. E aí a gente vai falar das posturas, vamos falar da primeira, da segunda, da terceira e da quarta série, que são coisas que você só vai achar o registro adequado disso no livro que eu traduzi para o português, o livro de Lino Miele, tá bom? Então, eu vou mostrar para você como que eu estruturei e como eu estou usando como referência em vários cursos esse mapa mental deste livro de Georg Forstein, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui está o livro, né? Vou falar um pouquinho do Georg Forstein aqui, ó. Vou aumentar para vocês conseguirem ler. Aqui, ó.
Georg Forstein é PhD, PhD, né, a formação dele, um indologista alemão, especializado em filosofia e prática do yoga. Forstein é autor de mais de 30 livros sobre misticismo, yoga, tantra e hinduísmo. Ele traduziu, entre outros textos tradicionais, o Yoga Sutra de Patanjali e o Bhagavad Gita, né? Esse é o autor, né? Então, como disse para vocês, já falecido, né? Mas muito reconhecido, tá? Muito, muito reconhecido. Ele tem alguns livros em português, né? Por exemplo, um que eu gosto muito, muito completo, né? Que é o livro A Tradição do Yoga. Um livro fantástico, que já é traduzido em português. É quase uma bíblia de tantos detalhes sobre a história e como a tradição do yoga se formou, tá bom? Então, vamos fechar aqui para não ocupar mais espaço. Olha que interessante que a gente vai poder estudar. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, capítulo 1, Samadhi Pada, né, que é o primeiro capítulo. O Yoga Sutra é composto por 4 capítulos. Olha lá, capítulo 2, Sadhana Pada, capítulo 3, Vibhuti Pada e capítulo 4, Kaivalya. Eu vou corrigir aqui do jeito que está mais normalmente. Isso, Kaivalya Pada, que é a forma normalmente que a gente encontra por aí, tá? E aí eu vou explorar esse tema de uma maneira única para vocês entenderem a dimensão da questão do estudo do yoga e como o yoga é realmente um trabalho de estudo psicológico. Tá vendo aqui, ó, capítulo 1, Samadhi Pada, né? Esse capítulo 1, eu vou mostrar para vocês, olha, ele está dividido em partes aqui, ó, do aforismo, da frase 1 até a frase 4, ela define o que é yoga. Da frase 5 até a frase 11, fala dos pensamentos. Da frase 12 a 16, ó, prática e desapego. Fala da concentração, fala do esforço e do compromisso, fala do Om e do Ishvara Pranidhana, que a gente vai entender o que é, obstáculos e soluções, estabilizando e clareando a mente, depois objetos da meditação, tipos de objetos de meditação, o objeto sutil, objeto de orientação no êntase, que é o estado de Samadhi, que é uma das traduções utilizadas como êntase, e êntase sem sementes, tá bom? Então tem 51 afirmações, 51 orientações no primeiro capítulo. E eu dividi em partes para facilitar o teu entendimento. Então, necessariamente, a gente não vai ter tempo de ir todas esmiuçar uma por uma, só nos cursos mais avançados, mas nesse nosso curso você já vai ter a condição de visualizar isso. E eu tenho essa mesma estrutura, gente, para o Sadhana Pada aqui, ó. Mesma coisa. Só, olha como você vê, ó, verso a verso, tudo explicado, ó. E aí o que acontece? Eu tenho ali, ó, minimizando as marcas, né, sobre as marcas mentais. Aí se eu quero entender esse minimizando as marcas, a gente sabe do 1 a 9 o que cada verso fala. Olha aqui, ó, tudo em português. O livro do Forster em português não tem traduzido. Lidando com o pensamento sutil, tá vendo? Aí, ó, reestruturando karma, 8 passos, né, a divisão do yoga em 8 passos e a discriminação, yamas e niyamas, o enraizamento do yoga, do 35 ao 45, sobre asanas e posturas, esses 3 asanas, sobre pranayama e sobre pratyahara. Veja que dessa forma também você tem organizado os temas, sobre que temas estão em cada capítulo, e sobre o que fala, porque daí facilita, nós estamos falando do quê? Porque às vezes as pessoas trabalham com os versos e às vezes nem sabem o que o verso está falando, né? Acaba se perdendo no contexto, né? Então aqui a gente vai conseguir explorar o Vibhuti Pada, o capítulo 3, do que ele fala? Vai falar de Dharana, Dhyana e Samadhi, que são os 3 últimos passos daquela divisão de 8, né? Aí o Samyama, que é a união desses 3, né? Depois visão interna e externa, o testemunho do sutil, as experiências, o que fazer com as experiências, mais sobre experiências, sobre renúncia e liberação, 3 versos, e a elevada percepção, mais 3 versos falando disso, tá? Veja que riqueza, vocês não vão encontrar esse tipo de conteúdo em nenhum lugar, em nenhum curso de yoga, tá? Eu posso falar isso porque foi eu que fiz, então eu não passei para outro curso. E a gente vai usar isso aqui é tão grandioso que a gente vai usar como referência nos cursos avançados também. Então eu já estou adiantando para você material que vai ser usado em cursos bem mais complexos sobre o funcionamento da mente, né? Nós temos aqui a realização dos yogis, natureza e consciência, ó, tudo, ó, natureza e consciência, são 4 versos, ó, os 4 versos estão aqui, ó, todos explicados, tá vendo? Tudo em português. Aí nós temos
karma e o tempo, percepção e consciência. Nós temos iluminação da mente, liberação, sobre a iluminação, iluminação estável, não saber e a finalização do Yoga Sutra depois da liberação, tá? Então, aqui vocês vão entender o quanto que o yoga é um processo de estudo da mente. E os processos mentais, quais são os perigos da mente, quais são os vícios da mente, a quantidade de informação, por exemplo, sobre o funcionamento do inconsciente, do subconsciente, né? Tudo isso vai estar detalhadamente explicado no Yoga Sutra. Então, é uma parte importante. Outro dia eu vi uma revista importante, internacional, discutindo sobre a questão se os yogis, os professores de yoga, tinham capacidade de trabalhar em apoio terapêutico. Então, eu entendo que talvez a pessoa que trouxe essa questão possa compreender muito bem sobre as regras da institucionalização das profissões que fazem o trabalho de aconselhamento, né, como psicólogo, psiquiatra e outros tipos de terapeuta nessa mesma abordagem, e como as regras institucionais tendem a abraçar isso e regular, criar condições, inclusive, para proteger os clientes. Mas mostra também uma questão de não entender o que é o yoga e a função do yoga. E a hora que você vai para o Yoga Sutra, você vai ver que é um trabalho de profundo entendimento do processo mental e de você trabalhar de uma forma a aliviar condições de sofrimento mental para uma condição de clareza mental, mais felicidade, mais alegria, mais realização. Então, peraí. Se essa é a função do yoga, ele também, o yogi, o praticante que tem esse conhecimento, ele também tem condição de auxiliar os seus alunos, porque ele tem o conhecimento desses processos mentais e, fundamentalmente, é a ferramenta de trabalho dele, né? O aconselhamento sobre o processo mental né, a forma de expressão, né, de acordo com o Yoga Sutra, de acordo com a definição do que é yoga. Então veja que interessante, se a gente começa a ver que o yoga, né, ele está muito mais próximo, né, se a gente for entender o que é yoga de verdade, a um psicólogo do que a um contorcionista. Embora você vá para as revistas ou você vá para as mídias sociais, você vai encontrar a imagem do contorcionismo. Porém, na realidade, a definição de yoga é um processo, entendimento desse processo mental, um controle sobre esse processo mental, uma habilidade sobre esse processo mental, tá? E aí você me pergunta, mas e as posturas então? Se é isso que você está dizendo, para que tanta postura? Porque entre as várias ferramentas possíveis para se trabalhar o processo mental, existe o corpo. E o corpo é uma ótima ferramenta para você entender e compreender os processos mentais, né? Então, eu vou mostrar para você, aqui também eu montei para vocês de maneira introdutória, de maneira mais rápida, né, para essa nossa primeira aula, a ideia do Ashtanga Yoga, que na verdade, uma dos processos de ensino de asanas e postura do yoga mais completos que existem, porque tem uma pedagogia, porque tem uma gradualidade, porque tem um método, né? Porque é validado durante décadas e décadas do mesmo ensino, né? Da mesma forma. Então, assim, ele foi testado, retestado e testado novamente. Então, por isso, eu quero transmitir para vocês né, esse ensinamento sobre a questão, a gente poderia chamar de psicologia corporal, de terapia corporal, de desenvolvimento da mente através do corpo. Veja que interessante como nós estamos expandindo a percepção, né, das posturas, né? Nós vamos entender isso através de um método que ele é muito bem estruturado, não um método mais, vamos dizer assim, mais adaptado a questões de outras ideias ou outras necessidades, mas sim um método como ele foi estruturado por um dos maiores yogis da Índia. Vamos falar sobre isso? Eu vou colocar aqui para vocês. Tá aqui, Nós temos aqui o Ashtanga Yoga, falando da sua origem, né? Eu vou tentar aumentar, né? Porque daí fica bem melhor para você visualizar aqui, isso. Nós temos Krishnamacharya,
aqui nasceu em novembro de 1888 e Krishnamacharya faleceu, né, em fevereiro de 1989, tá? Ele montou uma escola, o Yogashala, a pedido do Maharaja do Palácio de Mysore. Quero ver se eu consigo aumentar essa imagem para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo, gente. Se ele me permite aqui. Não. Mas essa imagem é clássica, que nessa imagem você tem o Krishnamacharya aqui. Eu vou aumentar desse jeito aqui, para vocês conseguirem ver. Quer ver? Vou fazer assim, ó. Pronto. Nessa imagem aqui, você tem Krishnamacharya aqui e você tem o Patabi Jois aqui, ó. Minto, Patabi Jois aqui, ó, nessa de shorts branco aqui, tá? E esse aqui era um outro aluno amigo dele. Então, você tem aqui a ideia de como era a escola, porque o Patabi Jois começou muito cedo e se tornou um professor assistente nos últimos anos, sabe? Então, a escola funcionou de 1933 a 1950, tá? O período desse Yogashala. Depois, ele vai até 1950 por causa da independência da Índia. Os Maharajas perdem o poder político, o poder de sustentação que eles tinham dentro da sociedade, poder de comando, né? Quase como um prefeito, um governador, algo desse tipo. E aí surgem a questão das eleições e cargos políticos, né, a partir da independência da Índia. E aí a escola é descontinuada. Krishnamacharya passa por bastante dificuldade e vai desenvolver uma maneira de sobreviver. E ele vai conseguir sobreviver através da yoga terapia e o trabalho de aconselhamento, de auxílio, de apoio individual, né? Muito ligado à cura e ao trabalho de dar saúde àqueles que não têm saúde. Então é uma conotação de trabalho completamente diferente daqui do Ashtanga Yoga, que tem um processo pedagógico, um processo de desenvolvimento gradual, né, dentro do yoga, e não um processo de cura de doentes, né, como é a partir da yoga terapia. E a maior parte do Hatha Yoga, como é entendido, pessoas que vão procurando curar uma determinada dificuldade, uma dor, um problema de saúde, né? No caso, então isso tem uma pedagogia própria, trabalhando em cima das limitações das pessoas. No caso dos jovens, né, e não tão jovens assim, né, se a gente pegar o Patabi Jois e o melhor amigo dele aqui, você vai ver que não, é um processo de desenvolvimento, de treinamento, de pedagógico do yoga, né? E então por isso a gente usa o Ashtanga Yoga como referência, por ele ser mais completo, né? Enquanto que os processos terapêuticos, ele tem outro enfoque, não tem a mesma completude, até porque o doente, a pessoa que está passando por dificuldade, não tem a mesma condição de aprendizado e de desenvolvimento enquanto doente. Depois de saudável, aí é a condição de aprendizado como qualquer outra pessoa, tá bom? Aí nós tivemos diversos estudantes com o Patabi Jois, e aqui explicando um pouquinho essa questão dos estudantes, né? Eu tenho aqui uma imagem, olha que maravilha, isso aqui eu peguei de uma biografia do Patabi Jois. Então você tem aqui a Indra Devi, né, que estudou com o Krishnamacharya. Nós temos aqui essa pessoa, Indra Devi, que estudou com o Krishnamacharya, e o trabalho dela, ela foi Yoga for Americans. Ela foi ensinar artistas, né? E foi num período da década de 40 que ela estudou, né, com o Krishnamacharya, tá? Então aqui você tem o Patabi Jois, né? Que estudou o Ashtanga Vinyasa Yoga, e tem 2 livros, né? O Yogamala, que é um livro introdutório. O Yogamala não é um livro que é para se considerar como referência, é um livro que ele escreveu para a polícia e foi traduzido em 1999 para o inglês, mas ele escreveu apresentando de uma forma muito simplista a primeira série só do Ashtanga Yoga, e não as outras séries, não toda a estrutura, não os desenhos da estrutura, não explica o sistema Vinyasa de forma completa. Então, tem gente que diz erroneamente que Yogamala é o livro de referência do Patabi Jois, e não é. O livro de referência é o Manual de Ashtanga Yoga, escrito com Lino Miele, né? O with, com Lino Miele, né?
essa publicação de 2003 é a publicação com as 4 séries. Na década de 90 havia publicado só as 2 primeiras séries desse livro, e depois, em 2003, a partir principalmente da morte do Pattabhi Jois, aí o Lino publica as 4 séries de acordo com o pedido do Pattabhi Jois, para que servisse como referência dos dados históricos do sistema Vinyasa, né? Depois a gente vai estudar, vocês vão entender mais em detalhes para que funciona cada série, a psicologia que está por detrás de cada uma. Você tem o Iyengar, né? Que é o cunhado do Krishnamacharya, e o Iyengar desenvolve um método próprio, baseado mais no uso de equipamentos de apoio e na terapia, bastante terapêutico, porque ele diz que os próprios eram para as pessoas que tinham dificuldade de praticar, né? E o principal livro é o Light on Yoga, do Iyengar, 1966. O filho, Desikachar, escreve, vai aprender com o pai mais na fase da terapia, mais na fase com o pai mais velho, né? Então ele escreve, ele denomina esse período de Vini Yoga, né? Desse tipo de ensinamento que ele aprendeu com o pai depois, né? Funda o Krishnamacharya Yoga Mandira, né? Desikachar já falecido, né? 2016 faleceu. Tive a felicidade de ter aula com ele, conhecer ele, conversar com ele, entrevistá-lo. Tem uma entrevista no site do Centro Meditativa que eu fiz com o Desikachar. É uma pessoa muito, muito querida, muito, muito gentil, assim, uma fé no pai, no Krishnamacharya, muito grande. Eu perguntei para ele quem que era a crença espiritual, a maior crença espiritual que ele tinha, né? E ele falou, meu pai. Então ele é uma coisa muito bonita de ver. Aí nós temos o Ramaswamy, que trabalha, que também pegou essa fase terapêutica, mas começou muito jovem a estudar com esse Krishnamacharya, que era mais velho. Então você vai ver que a forma como ele ensina o Vinyasa Krama Yoga, que é o que ele aprendeu com o Krishnamacharya, tem muito a ver com a Ashtanga Vinyasa Yoga, muito. Apesar dele estar nessa fase mais de yoga terapia, é muito similar ao que ele ensinava na escola, ao método, né? Então foi o que esse livro aqui, Complete Book of Vinyasa, é o livro do Ramaswamy, que nos cursos mais avançados eu tenho o livro, vou estar falando dele, mas não é o foco aqui. E o Mohan, que também também foi aluno, né, e trabalhou muito, já mais velho, é da mesma idade de Desikachar, ele era amigo de Desikachar. E o Mohan trabalha muito essa parte da saúde também, muito ligado à yoga terapia, tá bom? Então eu tenho aqui esse mapa dos principais alunos do Krishnamacharya para você saber, mas então essa ênfase de como entender essas posturas e qual o efeito terapêutico disso, relacionar isso, por que chama Ashtanga Vinyasa Yoga, o que foi ensinado pelo Pattabhi Jois, a gente vai explorar isso nessa e nas outras 3 aulas deste curso, tá bom? Então aqui você tem o Pattabhi Jois, que foi aquele aluno que carrega, né, que se torna o pilar recebedor, a cesta recebedora, né? O cálice recebedor dos ensinamentos do Ashtanga Vinyasa Yoga, e ele consegue dar corpo a isso com o seu aluno Lino Miele, né? O único aluno com quem ele sentou e explicou e detalhou, né, qual que era a matriz, qual que era a coluna vertebral do método, ok? Então, eu vou chegando aqui no final da nossa primeira aula com vocês. Peço vocês a atenção de que vocês acompanhem as outras 3 aulas, vão ser todas essa semana, na mesma semana, né, que a gente vai estar publicando. Se você não está vendo na semana de lançamento, você vai poder ter acesso na área de membros, né, do Ciência Meditativa, este curso completo e outros cursos gratuitos também, sempre com qualidade, com informação, com fundamentação, com referência bibliográfica. Se você quer se aprofundar na parte do entendimento da mente, né? Se você quer se aprofundar no entendimento da psicologia, se você quer se aprofundar no entendimento das filosofias orientais, né? Que você vai ver o quanto é importante esse aprofundamento, cienciameditativa.com, eu tenho certeza que você vai, né, ou no conteúdo gratuito, ou no conteúdo, né, de membros, né, em desenvolvimento, você vai ter muito material. Se você quer acompanhamento individual, tem a mentoria em yoga. Se você quer
o atendimento pessoal, resolução de questões pessoais, de relacionamento, as questões de desenvolvimento suas. Você também pode trabalhar comigo junto com o atendimento psicológico, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro, tá? Até mais, tchau, tchau.